Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Você que caiu aqui de paraquedas. Nós, hoje, na Igreja Católica Apostólica Romana, é um domingo, o último domingo do mês de agosto, nós celebramos o Dia do Catequista, ou Dia da Vocação Leiga, porque o mês de agosto inteiro é dedicado às vocações. E qual é a grande vocação do cristão em geral? Além de ser padre, além de ser freira, além de ser catequista, além de ser casado, a primeira vocação do cristão é alcançar o reino de Deus. Esse chamado do Senhor, esse chamamento do Senhor para que o cristão sempre busque o alvo que é o reino de Deus. Nós vamos falar sobre isso no vídeo todo. Muitas vezes o catequista tem vontade de desanimar, muitas vezes o catequista tem vontade de desistir, de parar tudo e vender sua arte na praia, mas nós sempre retornamos porque o Espírito nos chama. O chamado é constante. Não podemos desanimar. Muitas vezes os discípulos desanimam, muitas vezes querem voltar atrás, mas o Espírito os impulsiona. Vamos ver esses textos. Então, antes de tudo, parabéns, catequistas, pela sua dedicação, pelas vossas dedicações, não é mesmo? Por você ter essa coragem de levar a palavra do Senhor a todos os lugares, aqueles que necessitam, catequizar, ensinar a doutrina dos apóstolos e sempre tendo como ponto de partida a palavra do Senhor. O catequista ilumina a todos com esta palavra, a palavra de Deus que criou o céu e a terra. Parabéns! Sigamos com o nosso vídeo. Hoje eu vou falar com você sobre o chamado que Jesus faz aos seus discípulos e como talvez poderíamos atualizar esse chamado para o dia de hoje. Então, preste bastante atenção, porque eu vou ler os textos, tá? Não vou ficar só falando em cima dos textos. Então, vamos lá. O primeiro relato, né, do chamamento que Jesus faz aos discípulos, inclusive essa é uma coisa muito importante para você saber, a palavra vocação, né, na original significaria chamamento, tá? Então Jesus chama os discípulos, mas para fazer uma atualização para os nossos dias, né, nós temos que entender que esse chamado é contínuo, ele não para, é um chamamento, é uma coisa constante. Então não é porque Jesus chamou uma vez que acabou, pronto. Não, Jesus fica chamando sempre, tá? Inclusive a história dos apóstolos, né, se você ler os textos do Novo Testamento, desde os evangelhos, inclusive as cartas, né, de Paulo, cartas de Pedro e tal, inclusive o Apocalipse, vão falar justamente das quedas, né, e como que os discípulos levantavam, né, como Jesus sempre levantava esse pessoal para continuar a missão. Então não significa que eles aceitavam uma vez, pronto, vai ser perfeito, lindo, maravilhoso, não vai ter mais nada para resolver. Desistia, caía, né, Pedro mesmo, vai ter uma hora lá no Evangelho de João, no capítulo 6, ele vai falar assim, mestre, aonde iremos? Não, aliás, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí Jesus fala, nossa, que bom que Deus te revelou isso, tal, tal, tal. Aí tá, daqui a pouquinho Jesus fala, então, o filho do homem vai ter que sofrer, vai ser crucificado, tal, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro fala, não, jamais isso pode acontecer com o Senhor, jamais vou permitir que isso aconteça. E aí Jesus o repreendeu e disse, afasta-te de mim, Satanás. Né? Então, não é porque Pedro, na primeira vez, aceitou o compromisso com Jesus, que ele sempre vai seguir adiante sem cometer nenhum erro, nenhum equívoco, né? Inclusive os livros todos, né, vão falar justamente dessa vida dos discípulos que cometem erros, sim, né? Às vezes desistem, aí depois ficam desanimados. É um texto bem legal para falar, bem legal, assim, né? Para falar sobre o desanimamento, né? Nossa, ficou estranha essa palavra, mas assim, o desânimo dos discípulos é o texto de Lucas 24, que ele fala dos discípulos de Emaús. Quer ver, ó? Aí, ó, na 24:13, ele fala assim, naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante uns 11 quilômetros de Jerusalém, e conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, tendo se aproximado deles, pôs-se a caminhar junto. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo, ou seja, estavam desanimados, abatidos, deprimidos, não tinham mais esperança, porque aquele Messias que eles estavam acreditando que ia fazer a revolução e tal, foi crucificado, né? Tinha acabado de ser morto. Então não tinha mais por que continuar a missão, né? E aí Jesus disse,
que assunto vocês estão discutindo aí no meio do caminho? E eles detiveram-se com o semblante triste, mas cada um deles, um deles, chamado Cleófas, disse a Jesus: És tu o único que vive em Jerusalém, que não sabe os fatos que aconteceram esses dias? E ele lhes disse, o Jesus, né, no caso, quais? E disseram, o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como sumos sacerdotes, os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem libertaria Israel. Todavia, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deixaram desconcertados. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma aparição dos anjos, os quais disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e o encontraram tal como tinham dito as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse, insensatos e lentos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E tendo começado por Moisés, ou seja, o Antigo Testamento, passado por todos os profetas, interpretou-lhes o que em toda a Escritura havia a seu respeito. Eles se aproximaram do povoado para onde iam e ele fez menção de prosseguir. Eles insistiram, permanece conosco, porque já é tarde, o dia declina. Então ele entrou para permanecer com eles. Quando ele estava reclinado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e entregou. Seus olhos foram abertos, eles reconheceram, mas ele tornou-se invisível para eles. E aí eles disseram um para o outro, não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Então eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, se animaram, né? Então esse é um texto interessante para a gente pensar justamente sobre esse desânimo, né, que os discípulos sentem. Tem várias passagens, né, vários textos, se você for lendo, você vai ver nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, inclusive no próprio Evangelho. Né? Aí Pedro, como eu estava dizendo de Pedro, né, Pedro fala que Jesus é o Messias, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí ele fala, só tu tens palavra de vida eterna, tudo lindo. Aí depois Jesus chama ele de Satanás, né? Aí depois ele fala, jamais vou te negar, nunca te negarei, Senhor, vou até a morte por ti. Aí depois, no final do Evangelho, a gente vai vendo, né, Pedro negar Jesus 3 vezes, né, bem conhecida essa negação de Pedro. E Pedro vai cometendo vários equívocos, né? Pedro é um modelo do que nós podemos ser. Né? Justamente os textos nos convidam a seguir Jesus, não significa que seremos todos perfeitos, né? Às vezes as pessoas cobram a perfeição absoluta daqueles que estão seguindo Cristo, mas justamente Jesus é que vai endireitando o caminho, né? Jesus vai mostrando, a gente vai caindo e Jesus vai levantando. Essa é a ideia. Então vamos falar aqui do chamamento, né? Esse chamado contínuo dos apóstolos, né? Vamos lá. Primeiro texto, né, que eu vou ler é o de Mateus 4, versículo 18 até o versículo 22. Enquanto caminhava junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. Disseram-lhes, vinde atrás de mim. Aliás, disse-lhes, né, Jesus disse para eles, né, no caso, vinde atrás de mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam na barca com seu pai Zebedeu, aprontando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente a barca e seu pai, os seguiram. Então, esse é um relato, né, dos primeiros chamados, né, que Jesus faz aos seus discípulos. Então, por exemplo, Jesus fala assim, vinde atrás de mim e vos farei pescadores de homens. Nós temos que entender que significa a palavra pesca nessa época, né? Tem até aquela famosa passagem que Pedro, quando Jesus vai chamar Pedro, né? Pedro está lá a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Aí Jesus aparece e fala assim, lançai a rede do lado direito da barca. Aí Pedro fala assim, já está a noite inteira aqui, não adiantou nada, tal, mas atenção à tua palavra, nós vamos fazer isso. Aí jogou a rede, aí pescou um monte de peixe. Então, pescar, minha gente, não era uma coisa simples, né? Igual a gente imagina
joga lá aquele negocinho lá, que eu esqueci o nome, a varinha, né, de pesca, a linha, aí o peixe vai lá, aí você puxa, e o peixe vem, pronto, não é isso que estava fazendo, né? É muito difícil pescar até hoje, né? O pessoal continua fazendo isso, beira-mar, né? Se for para o Nordeste do Brasil, tem bastante isso. O pessoal vai lá no meio do mar, lá, né? No mar, como é que chama isso? Mar profundo, né? E aí coloca a rede, tem que esperar ver se o peixe vai vir ou não vai vir e tal. Aí depois, para puxar esse monte de peixe para o barco, é mau trabalho. Então é difícil. Jesus fala isso para os discípulos: vos farei pescadores de homens. O que significa isso? Que eles vão ajudar Jesus a evangelizar, né? Vai atrair as pessoas, né, para o reino de Deus. E isso não será fácil. É isso que Jesus está querendo dizer com farei de vós pescadores de homens. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, ele fala: pega a sua cruz e me siga, né? Em um determinado texto aqui. Aí, isso significa o quê? Que é difícil, entendeu? Não vai ser fácil assim, vamos lá, pá, pronto, todo mundo vai te seguir. Não vai, entendeu? Não adianta. Então, um dos critérios assim, para as pessoas seguirem é o testemunho, né? Se você der um bom testemunho de vida, as pessoas vão olhar para a sua vida e a sua vida vai ser a transmissão do evangelho, né? Tem até aquela famosa frase atribuída a São Francisco de Assis, que ele fala assim: vamos evangelizar e, se necessário, usaremos palavras. Ou seja, não é falando que você evangeliza, né? Não é pregando no meio do calçadão. É você testemunhando com a sua vida, com o seu estilo de vida, né? Muito bem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você está fazendo aniversário. Aí você quer fazer uma comemoração num sábado à noite na sua casa, né? Tudo bem que a gente está no coronavírus agora, não pode, mas vamos imaginar que não tem coronavírus, né? Aí você chama a galera, né, para ir na sua casa, tal, coloca uma musiquinha, todo mundo fica lá feliz, dançando. Aí da meia-noite, 1 hora da manhã, o som tá altão, né? E você tá lá dançando, tarará. Tem uma coisa de errado com isso? Não necessariamente. O problema não é isso. O problema é, o som tá só dentro da sua casa? Será que não tem pessoas ao seu redor que estão precisando dormir e você não está atrapalhando a vida dessas pessoas? Então, será que seria melhor você abaixar um pouco e tal, pensar nisso? Aí Jesus fala: amai-vos uns aos outros, né? Esse é o maior mandamento e tal. Nesse mandamento se resume toda a lei e os profetas. Então, se você quer dar um bom testemunho, né? Você começa a pensar nos outros, né? Paulo fala bastante disso também. Pensar nos outros, pensar o que está acontecendo ao seu redor, né? Se colocar no lugar dos outros. É assim que você evangeliza. E não simplesmente falando versículos bíblicos e enfim, frases prontas, né, de efeito. Todo mundo vai cair, e até eles aprenderem isso vai demorar. Eles só vão tomar consciência disso mesmo lá nos Atos dos Apóstolos, quando tem o Pentecostes, né? Que eles recebem o Espírito Santo, e aí sim eles vão anunciar. E mesmo assim eles ainda vão cometendo erros e dificuldades, não conseguem lidar com o outro, tem vários problemas na comunidade. Tem até uma passagem famosa, né, que o pessoal usa muito, fala da comunidade ideal, que é o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 42. Fala assim: eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, né? A fração do pão, as orações. Olha que bonito, né? Apossavam-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Enfim, então eu falo assim: nossa, olha que bonito. Até tem um padre da igreja, que eu não lembro qual é, acho que foi Tertuliano, que falou assim: olha como eles se amavam, né? Olha como eles se amam. E os cristãos atraíam as pessoas com esse ideal, né? Do amor e tal. Hoje a gente pode se perguntar isso, né? Será que os cristãos conseguem atrair as pessoas por amor? Sem usar aquele discurso do inferno, né? Se você não se converter, você vai para o inferno. É um discurso muito, assim, né, vazio, né? E às vezes colocam tantas coisas, né, para seguir Jesus que fica quase impossível, a pessoa nem tenta. Então, se você quer seguir Jesus, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer não sei o quê. Não é isso que Jesus está falando, né? Jesus fala: vem. E Jesus vai formando a pessoa, né? Ao longo do tempo, usando ter paciência, né? Você chama alguém para participar da comunidade, por exemplo, se você é de igreja, né? Aí a pessoa vai, aí ela começa a oscilar, não quer ir mais, quer desistir. Você tem que ter paciência, conversar com a pessoa. E não simplesmente as pessoas falarem aquele discurso do inferno, a teologia do medo, né? Que se fala: se você não fizer isso, você vai pro inferno. Ou então, se você pecar, você vai pro inferno. Você vai pro inferno. Tudo é um inferno. Então, às vezes, tem até textos, né? As pessoas comparam, né? Livros e tal que são lançados sobre Jesus.
Aí quantas vezes se fala de Jesus, do reino de Deus nos livros, e quantas vezes se fala de Satanás, demônio e tal. Tem textos que falam mais de demônios, Satanás, do que de Jesus mesmo, né? Então é para a gente pensar que tipo de discípulo a gente quer ser, o discípulo que realmente atrai para Jesus com o nosso modo de vida, ou esse que fica falando aí, né, que se você não se converter para o inferno. Será que é uma verdadeira conversão? Se não tivesse o problema do inferno, digo assim, se você não fosse para o inferno, não tivesse essa condenação, será que você seguiria Jesus mesmo assim? É essa a pergunta, né, que nós precisamos fazer. Então, continuando aqui o nosso caminhar dos discípulos, nós temos também o relato de Marcos 1. Vamos pegar aqui Marcos 1, versículo 14. Então tá. Depois que João foi entregue, Jesus veio para a Galiléia, proclamando o evangelho de Deus. Completou-se o reino, está próximo o reino de Deus. Completou-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e crede no evangelho. Aí, Jesus foi andando e passando junto ao mar da Galiléia, viu Simão Pedro e André, o irmão de Simão, igual estava falando no Mateus lá, né? Lançando as redes ao mar, eles eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde a mim e farei de vós pescadores de homens. Aí, como eu falei, não é uma coisa muito simples, né? Logo, tendo deixado as redes, seguiram-no. Avançando um pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam na barca consertando as redes. Logo os chamou. Eles, tendo deixado o pai, Zebedeu, lá na barca com os assalariados, foram atrás de Jesus. E aí começa, né, Jesus falar, pregar e tal. Aí Jesus vai chamando os outros depois, né? Vamos ver aqui agora Lucas. Lucas, capítulo 5, e versículo 1. Certa vez, enquanto a multidão se comprimia em torno dele para ouvir a palavra de Deus, estando ele na margem do lago de Genezaré, Jesus viu duas barcas que estavam à margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado delas e estavam lavando as redes. Tendo subido em uma das barcas, a de Simão, pediu-lhe para afastá-la um pouco da terra. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, ide lago adentro e lançai as vossas redes para pescar. Tem algumas traduções que falam, ide para águas mais profundas, né? Até foi lema vocacional um tempo atrás, vamos para águas mais profundas, assim você sai do raso, né? Sair do rasinho ali e realmente mergulhar de cabeça. Simão respondeu, Senhor, estivemos... aqui é o texto que eu estava falando, hein? Senhor, estivemos esforçando-nos a noite inteira, sem apanhar nada. Mas, já que tu dizes, vamos lançar as redes de novo. Tendo feito isso, capturaram tamanha quantidade de peixes que suas redes se rasgavam. Fizeram sinais aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles se aproximaram, encheram as duas barcas, que quase se afundaram, né? Quase afundaram as duas. Tendo visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, ou seja, ajoelhou, né? E disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Com efeito, o espanto havia tomado conta dele, a ele e a todos os que o acompanhavam, por causa da grande quantidade de peixes que tinham apanhado. E o mesmo acontecera com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas, a partir de agora pescarás homens. Levando de volta as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que interessante. Tem o primeiro livro dos reis, no capítulo 19, o versículo 19. Olha que interessante. 19, para não esquecer mais. Que fala justamente sobre o chamado de Eliseu. Jesus meio que reproduz, entre aspas, o chamado que Eliseu faz para... Aliás, que Elias faz para Eliseu. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que zela pela lei. E Jesus vai ser esse novo Elias, que vai zelar pela lei. Então vamos ver. Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arápenes de terra, ele próprio no 12º. Ou seja, já estava acabando mesmo. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias. E aí no finalzinho fala, depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo, que é o versículo 21. Na Igreja Católica temos a solenidade da Transfiguração do Senhor. Nessa solenidade é celebrada justamente a Transfiguração, que é quando Jesus se mostra como Deus para os seus discípulos.
que é Pedro, Tiago e João. E o que acontece? Aparece ali Elias e Moisés. Então, como eu estava dizendo, Elias é o grande profeta do Antigo Testamento que zela pela lei, e Moisés é como se diz, o cara que meio que fez o pacto, né, com Deus para que a lei fosse criada. Jesus é esse novo Elias, é esse profeta enviado por Deus que zela pela nova lei, pela nova aliança. Vamos ver o texto do capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha, e ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. O que significa isso? E aí todo mundo some e fica só Jesus com os discípulos. Jesus é o novo Moisés, o novo Messias do povo de Israel. Jesus é o novo Elias, o novo profeta. É aquele que vai direcionar o povo de Deus. É o que faz a nova e eterna aliança. E Jesus, sendo esse novo Messias, ele meio que reproduz o chamado do Elias, que o Elias faz para o Eliseu. Ele está dizendo que ele é o novo profeta. Ele tem esse poder de fazer esse chamado, esse tipo de chamado que muda a vida da pessoa. Deu para entender isso? É ele que agora vai cuidar da lei, né? É ele que vai instituir os mandamentos, é ele que vai fazer a aliança. E aí depois Paulo, lá na carta aos Coríntios, fala: Jesus instituiu a nova aliança. Aí tem justamente aquela cena da ceia. Tomou o pão, deu graças, o partiu, e deu aos discípulos dizendo: tomai todos e comei, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será dado por vós e por todos. Então a nova aliança, né? Moisés fez a aliança antiga, Elias fez a aliança antiga, Eliseu fez a aliança antiga, Jesus faz a nova e eterna aliança. Então, o chamado que Jesus faz aos discípulos, nesse chamamento, como eu estava dizendo no começo do vídeo, é algo constante, e como Jesus se coloca como aquele profeta, como aquele que guia, como aquele que vai à frente, e largando tudo imediatamente, o pessoal segue. Se a gente ler bem os textos, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Por exemplo, tem um texto bem interessante aqui, ó. Tem essa passagem aqui, ó. Depois disso, Jesus saiu e viu um coletor de impostos chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Ele disse: segue-me. Ele, abandonando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi lhe ofereceu em sua casa um grande banquete. Um grande número de coletores de impostos e outras pessoas estavam à mesa com eles. Olha que interessante, né? O texto fala assim: então ele, abandonando tudo, levantou-se e o seguiu. Aí em seguida, Levi ofereceu em sua casa um grande banquete. Então meio que, né, ele largou tudo, mas não largou, né? Foi para casa fazer um banquete. Depois sim é que eles foram seguir. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias Jesus foi à montanha orar e passou a noite toda em oração a Deus. Quando chegou o dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos, que é enviados, né? Então tem uma diferença, não é bem diferença, né, entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que segue, né? Então todos somos convidados a sermos discípulos de Jesus, mas nem por isso todos serão apóstolos, né? Inclusive, se você der a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar sobre o corpo, né? A metáfora do corpo, vai dizer que cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem uma atividade na comunidade. Não é todo mundo que será apóstolo, né? Apóstolo, em grego, quer dizer enviado. Então, Jesus escolheu 12 para enviá-los, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, o Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Enfim, aí Jesus vai evangelizando com eles e tal. Então, esses são alguns textos, né, do chamado, né, que Jesus faz aos discípulos. Se você ir olhando o evangelho, né, for lendo, você vai perceber outros textos também,
né, que vão falar justamente desses chamados, né, que Jesus faz ao pessoal, não só aos discípulos, mas também ao povo em geral. Mas o que isso significa para a nossa vida, né? Como eu estava dizendo, significa que nós, com o nosso testemunho, podemos, né, corresponder ao chamado de Jesus ou não. Aí a gente tem que entender o que a gente quer fazer da vida. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, fala assim, né? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então, Jesus está falando que vocês têm que assumir o compromisso. Se vocês não assumirem o compromisso, não dá. Vocês têm que renunciar à vida anterior. Aí vem a dificuldade, né? Eu vou colocar aqui para você ver o capítulo 6 de João. E aí muitos discípulos, ouvindo, disseram, essa palavra é muito dura, quem poderá escutá-la? Ou seja, quem vai poder assumir esse compromisso? Não dá não para largar tudo, né? E compreendendo que seus discípulos murmuravam, por causa disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne não serve para nada. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creram. Jesus sabia com efeito desde o princípio quais são os que não creram, quais eram, né, os que não creram, e quem era aquele que o entregaria, né, ou seja, Judas. E por isso que vos afirmei, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Olha que interessante, né? Esse é o capítulo 6, versículo 66 de João. Ó, 666. Capítulo 6, versículo 66. Então, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, o pessoal começou a desistir, né? Porque o Jesus começou a falar, vocês têm que assumir o compromisso. Né? Assume o compromisso. Não quero. Muito difícil. Essa palavra é muito dura. Aí Jesus fala assim, então vocês, né? Dirigindo-se especificamente para os 12. Vocês também não querem ir embora, não? E Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Então, aí Pedro faz essa confissão de fé, né? Como eu disse também, depois Pedro também vai falar que vai tentar impedir Jesus de cumprir sua missão, Jesus vai falar, faça-te de mim, Satanás, depois Pedro vai falar, olha, Senhor, eu dou a minha vida por ti. Aí depois ele vai trair Jesus, vai trair, né? Vai negar Jesus 3 vezes. E depois Pedro vai continuar fazendo um monte de coisa, né? Que, como eu disse, né? Para nós, significa como a nossa vida é, né? Imperfeita. Pedro não é um personagem perfeito. O único personagem perfeito na Bíblia é Jesus. Todos os outros demonstram a natureza humana, né? Que é imperfeita mesmo, né? A gente erra, a gente faz uma cagada ali, cagada lá, aí depois a gente acerta, né? Então Deus está sempre nos chamando, por isso que é o chamamento, né? Esse chamado é constante. Deus está sempre nos chamando a mudarmos, né? A melhorarmos, a sermos pessoas mais atenciosas, amar mais os outros, né? E etc. E aí, por exemplo, depois que os discípulos realmente assumem, né? Recebem lá o Espírito Santo e tal, nós temos vários textos que você pode ler sobre isso. Tem todas as cartas, né, do Novo Testamento, lá a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de Tiago, né? E mais um livro bom, assim, para você ler, o Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, vou pegar aqui o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, para você ter uma ideia. O versículo 1 vai falar assim, depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os e despediu-se, partindo em direção à Macedônia. Partiu em direção à Macedônia. Atravessando aquelas regiões, proferiu muitas palavras de exortação, e assim chegou à Grécia. Entendeu? Foi da Macedônia, foi para a Grécia. Tendo aí passado 3 meses, houve uma conspiração dos judeus contra ele, pouco antes do seu embarque para a Síria. Tomou então a decisão de voltar para a Macedônia. Foram seus companheiros de viagem Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica. O nome do cara era segundo, hein? Segundo de Tessalônica. Gaio, de Doberes e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo, da Ásia. Os nomes bonitos para você colocar no seu filho. Estes seguiram à frente e nos aguardaram em Troade. Quanto a nós, deixamos Filipos por mar. Após os dias dos pães sem fermento, né, que era a Páscoa dos judeus, 5 dias depois, fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos uma semana.
Enfim, aí se você for lendo, você vai ver como o pessoal viaja para lá, viaja para cá, né? Sem desanimar, sem esmorecer, porque eles receberam o Espírito Santo. Então, para nós continuarmos seguindo o chamado de Jesus, é necessário a ajuda do Espírito. Por isso que Jesus fala: eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito que dá vida. Jesus, a gente viu lá no capítulo 6, o Espírito que dá vida. O Espírito vivifica. Então, se a gente não tem o Espírito Santo, né, na nossa vida, a gente não consegue seguir Jesus, certo? E, enfim, tem outros textos muito interessantes para você ler. Vou ler um último aqui, a Carta aos Romanos, o último capítulo lá, o último parágrafo da Carta aos Romanos. É muito interessante para a gente perceber essa questão dos discípulos, né? O que eles faziam depois, né? O que eles fizeram, né? Depois que realmente assumiram o compromisso com Jesus. Então, ó, o final, né? Capítulo 16, versículo 1 da Carta aos Romanos. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que vos a recebais do Senhor de modo digno, como convém aos santos, e a assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. É Paulo falando. Saudai Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que para salvar minha vida expuseram a cabeça. Não somente eu lhes devo gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Da gentileza não, gente. Igrejas gentis, né? Ou seja, que não são judias, né? São gregas. Saudai também a igreja que se reúne em sua casa. Né? Que mais? A casa de Prisca e Áquila. Né? Saudai meu amado Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito fez por vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, meu amado Estaques. Saudai Apeles, homem provado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso no Senhor. Saudai Trífena e Trifosa, que se afadigaram no Senhor. Saudai a querida Pérside, que muito se afadigou no Senhor. Saudai Rufo, esse eleito do Senhor, e sua mãe, que é também minha, né? Paulo falando que a mãe do Rufo é como se fosse a mãe dele, né? Saudai Assíncrito e Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia. Eu falo Julia, não, Júlia, gente. Até que foi o nome normal aqui, né, Júlia? Nereu e sua irmã, Eulimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santos, o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Olha só quanta gente se conhece aqui, né? O pessoal é muito conectado. E olha que não tinha WhatsApp naquela época, né? Era por carta, a correspondência. A carta não era tão simples de fazer, porque nem existia papel naquela época, né? Direito. Era um outro material que eles usavam para escrever. Era bem difícil. E o pessoal mandava carta para lá, carta para cá, todo mundo se conhecia, todo mundo se correspondia. Né? Então, esse é um texto que eu gosto bastante, né? Que fala do relacionamento das pessoas. Então, para dizer o quê? Quando nós realmente assumimos o compromisso com Jesus, a gente tem esse tipo de vida, né? A gente conhece uns aos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente ajuda uns aos outros, né? O amar-vos aos outros é isso. Então, fazendo assim, né, o final, uma atualização que poderíamos pensar, né, desse chamamento de Jesus Jesus nos chama continuamente para sermos pessoas melhores, entendeu? Para amarmos uns aos outros. E aí você pode ler todos os textos, né, do Novo Testamento que vão falar justamente sobre isso. Como nós vamos, né, seguindo o exemplo dos discípulos daqui que foram chamados, esses personagens aqui, seguindo esses exemplos, como a gente também vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e vai seguir Jesus. Seguir Jesus é isso, entendeu? Ninguém é perfeito e todo mundo vai fazendo o que dá. Basicamente é isso. Para melhorar. Sempre buscando melhorar. A carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Falando justamente sobre isso, né? Você vai se aprimorando continuamente no seguimento de Cristo. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, alcançado a perfeição, né? Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, que foi alcançado por Cristo, né, naquele caminho para Damasco,
se você quiser ver a conversão de Paulo, né? É Atos capítulo 9, tá? Aí vai falar da conversão de Paulo. Então, aqui na carta aos Filipenses, Paulo está falando, né? Olha, não significa que eu alcancei a perfeição, mas estamos aí, temos que esquecer o que passou e seguir adiante, segue a vida. Agora, para onde, né? Seguir para onde? O que fazemos? Se não tem meta, se não tem um destino, né? Inclusive, isso na pedagogia é muito interessante, né? Porque o pessoal fala assim de metodologias ativas. Metodologias ativas. Vamos usar metodologias ativas. Então, o que é metodologia, primeiramente? É um caminho. Qual caminho você vai usar para atingir o alvo? O problema é que muitas vezes todas as palestras, cursos que falam sobre metodologias ativas não falam sobre o alvo, sobre a meta, sobre o que, para onde você está indo. Então fala, vamos fazer isso com os alunos, vamos fazer não sei o que, fazer não sei o que lá. Vamos inovar, usar tecnologia, na internet das coisas, tá lindo. Mas para onde você quer ir? Você não sabe para onde você quer ir, entendeu? Então, Paulo está falando, como Paulo ajuda na pedagogia, né? Vamos prosseguir para o alvo. No caso do cristianismo, qual é o alvo? O reino de Deus. Então, o objetivo do cristão é passar por essa terra, né? Passar por esse caminho, levando a boa nova do Senhor para chegar ao reino de Deus. Para que todos cheguem ao reino de Deus, que é o reino da alegria, da felicidade, da realização completa do ser humano. Entendeu? Então é isso. Então, espero que você tenha gostado e tenha servido para alguma coisa na sua vida. Muito obrigado.